Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, naquele formato que nós havíamos conversado. Tô aqui tomando meu mate. Bruna, mas é de noite, eu tô tomando mate. Não perco o sono. O que faz eu perder sono é meus clientes sem vender. Se estão vendendo, tomo meu mate bem tranquila. Vamos lá, queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Nesse formato que eu tinha conversado com vocês, que é muito fluido. Gente, eu paro, estudo, a ideia, não foi, tá? Muitas pessoas têm falado aqui no mercado sobre você inovar. Sempre as pessoas chegam para mim e dizem: "Ai, mas eu preciso inovar, preciso criar uma coisa nova e tudo mais". E existe dentro das 22 leis do marketing é você realmente ganhar o mercado, né? Você criar uma coisa nova. Só que eu acredito em algumas coisas um pouco diferentes e a gente tem embasamento teórico que consiga comprovar isso. Mas, tomar meu mate. Existe uma lei, não sei se vocês já leram esse livro, tá? Se chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing. É um livro bem simples de se ler e é um livro que fala sobre preceitos, comportamentos que nunca mudam. Uma coisa importante, tá? Se vocês pararem para observar, a maioria dos livros são escritos. Até vou demonstrar para vocês aqui, ó. Calma aí. Esse livro aqui, As Armas da Persuasão, esse é um livro escrito por um psicólogo. Por que um psicólogo está escrevendo sobre isso? Porque venda é psicologia humana. Se você dominar isso, você vai sempre vender. Mas, voltando a este livro, no caso, esse livro é um livro. A terceira lei aqui nesse livro, ela fala sobre a lei da mente. A lei da mente é sobre você não ser o primeiro, mas você ser o primeiro a ser lembrado. Você não é o primeiro da categoria, você não foi o primeiro a lançar. Você é o primeiro a ser lembrado. E hoje estava assistindo algumas coisas e estudando, e é engraçado como a gente consegue ver essas afirmativas e essas leis em diferentes formatos hoje no digital. E hoje eu assisti um vídeo sobre canais de aquisição e tudo mais, estava estudando sobre isso, e me chamou a atenção sobre você realmente, isso é uma coisa que vocês vão ver muito eu falar a partir de agora. Vocês precisam construir um canal antifrágil. Por que que eu estou saindo do Instagram, quer dizer, por que eu estou produzindo conteúdo além do Instagram? Eu estou produzindo conteúdo no TikTok, estou produzindo conteúdo aqui. Nossa, Bruna, você tá no TikTok? Tô. Dá uma procurada que vocês vão achar, tá? Estou nos 2 conteúdos, porque a gente não sabe como vai ser os próximos meses, os próximos anos. Cabe a nós tomarmos decisões maduras e de negócio para que a gente consiga manter o nosso negócio e ele não quebre. Então essa antifragilidade, ela precisa ser construída desde o início. E quando a gente fala dessa antifragilidade, a gente está falando de ter uma comunicação que garanta isso. Veja só, é importante você ter diferentes canais de aquisição de clientes, sim, isso vai te dar fomento para garantir essa antifragilidade. Mas mais importante que a antifragilidade é a autoridade incontestável que você consegue construir a partir do tempo que você começa a produzir conteúdo. É uma Quando você começa a construir conteúdo denso, conteúdo com propriedade, com relevância, você começa a virar uma autoridade incontestável naquilo. E por quê? Você começa a ter um discurso com uma profundidade e um peso muito grande que é impossível as pessoas irem contra você. Na verdade, elas irão. Isso quer dizer que tu tá fazendo um bom trabalho. Vou me corrigir. Vai ser tão incontestável que você vai ter uma comunicação tão forte que você vai começar a ter hater, e isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você está fazendo um bom trabalho. Então, quando eu tenho uma profundidade e um peso no meu discurso, as pessoas começam a me ver como uma autoridade incontestável, e a autoridade incontestável me faz gerar muita demanda. Então, o nível de procura ele passa a aumentar quando eu começo a fazer isso. Isso é um exemplo, cara, isso é muito verdadeiro. Olha só, tá? No Instagram, eu tô numa fase de muito teste, tô testando muita coisa, conteúdo e tudo mais. E reduzir o investimento em tráfego. Tô com tráfego menos do que normalmente eu invisto. E ainda assim eu não senti. Nossa, eu tô vermelha, né? Hoje eu fui correr, meu Deus do céu. Bom, continuando. Mesmo com investimento em tráfego menor, eu não senti dificuldade nas vendas, por quê? Porque o YouTube já consegue me dar uma base.
As pessoas que estão comprando de mim no Instagram, elas falam: "Eu consumi tudo que você tinha no YouTube". Para ela comprar de mim no Instagram, ela precisou do tempo de tela. Tempo de tela me torna uma autoridade percebida. Uma autoridade percebida, isso eu Lucy Lippe gritando porque o Inter deve ter feito gol. E espero que a Nicole corte isso, porque senão ele falou palavrões. E esse YouTube não é pra falar palavrões, mas tudo bem, continuamos. O Inter tá numa fase difícil, então gritar pelo gol é ótimo. Eu baixei o tráfego e não senti dificuldade nas vendas, por quê? Porque o YouTube já tá escorando. Não porque apenas o YouTube existe, porque obviamente não teria resultado se não existisse, mas porque o conteúdo que está sendo criado lá tá criando essa base aí pra eu fico pensando, sabe, quantas pessoas estão no digital há anos e elas não construíram outros canais que não seja Instagram. Gente do céu, que perigo, que perigo, que perigo. E aí tá, voltando, o que que isso tem a ver? A terceira lei de marketing é a lei da mente. Eh, esse é um livro que vale a pena ser lido. Ele é a coisa mais legal do mundo? Não, tá, mas ele vai falar sobre alguns comportamentos. Então, o jogo é você ser o primeiro a ser lembrado. O que eu quero falar com você sobre isso? Não é sobre você ser o melhor. Eu não sou a melhor. Eu não sou a maior, eu não sou. Mas como eu consigo ter resultado? Como que isso é possível? É porque as pessoas só eu preciso ter uma comunicação e eu preciso ser lembrada de tal forma que as pessoas só consigam lembrar de mim quando elas quiserem resolver o problema. Eu tenho uma audiência muito pequena. Tenho 20.000 seguidores, 300 inscritos no Instagram, 80 seguidores, talvez, no TikTok. É muito pequena. Não tenho 30, não tenho 25.000 seguidores. Minha audiência não supera 25.000 pessoas. Mas como eu consigo manter um faturamento de 250, 300 mil por mês? Porque eu já começo a ser uma autoridade incontestável. Não só pelos resultados que eu gero, mas pela qualidade da minha comunicação. Esse jogo de ser lembrado, esse jogo de ser conhecido, esse jogo de ter profundidade, está amplamente ligado à sua capacidade de comunicar e o nível da sua comunicação. Se ela for rasa, clientes rasos. Se ela for profunda, clientes melhores. Então, assim, o fato de você ter diferentes canais para gerar essa demanda, o que que eu tô fazendo agora? Eu sempre gosto de explicar isso. Todo vídeo que eu faço para o TikTok, todo vídeo que eu faço para o YouTube, é como se a Bruna fosse um passarinho que todos os dias sai buscar um galinho para colocar no ninho. Eu tô preparando a minha empresa, eu tô preparando a minha casa. Sabe um João de Barro que faz a sua própria casa? Eu tô fazendo isso, porque eu quero que isso aqui seja um negócio de longo prazo. Eu já vi muita gente quebrar aqui, já recebi muitos clientes quebrando. Então eu preciso pensar em outras coisas que sejam além de marketing, sim, a parte criativa que eu quero ter. Então, assim, ser lembrada é muito bom. Você po é desejável ser o melhor? Sim, você se desenvolver tecnicamente e tudo mais, mas você precisa ser lembrado. O fato é que eu quero que as pessoas saibam que eu existo e que eu estou ali para resolver o problema que elas têm. Eu preciso ser lembrada na cabeça das pessoas, porque aí sim elas vão querer. Eu acho engraçado que sempre quando eu faço alguma oferta e tal, as pessoas dizem: "Ai, nossa, eu tô pensando, eu tô querendo muito, não sei o quê". Cara, isso quer dizer que eu fico na cabeça das pessoas. Isso quer dizer que meu marketing tá sendo bem feito. Isso é uma virada de chave que vocês têm que ter. Isso é um sinal que o meu trabalho tá sendo bem feito. Sabe que o teu trabalho tá sendo bem feito? Você precisa ficar na mente do teu cliente. Então, quando eu tô numa fase de produzir, 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 produzir muito conteúdo. Porque uma hora toda essa pressão que eu tô colocando, ela vai jorrar. Vai ser como uma torneira que uma hora ela vai jorrar água. E eu acredito que eu vou começar a ter um problema de negócio que eu já estou tendo agora, que é a alta demanda. Eu já perdi vendas porque eu não consegui responder as pessoas. E se você que eu perdi eu não consegui efetivar um próximo passo contigo, me perdoe. Às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda, mas na verdade a gente começa a ver que a gente precisa. Basicamente assim, o primeiro problema que você tem que ter é a falta de lead. Depois que você tem lead, você começa a ter que ter problema você começa a resolver o problema no comercial, porque é muita gente. Depois disso, você tem que olhar para entrega. Depois da entrega, o sucesso do cliente. E assim são os problemas que a gente gosta de ter, que é porque a coisa tá rodando.
Então assim, o jogo é você realmente se lembrar. Nossa, eu o imagina que eu tenho 310 inscritos, caramba, parece pouco, né, mas cara, como eu me sinto extremamente feliz de ter 310 pessoas me acompanhando aqui. Porque na minha visão de futuro, eu estou no centro, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram e eu tenho o YouTube. E eu ainda quero ter o e-mail. É construir algo tão grande, maior que eu. Isso é visão de negócio. Se vocês estão apenas no Instagram para fazer um joguinho mequetrefe, cara, vocês, não é tipo assim, eu não vou entrar aqui com conversa de, nossa, não, mas cara, tu não acha que poderia fazer mais? Acho que poderia ser mais do que o mediano? Realmente fazer um negócio. E uma coisa muito importante, tá? O jogo é fazer por tempo suficiente. Cara, esses primeiros 6 meses do YouTube, eu sei que vou trabalhar muito. Eu sei que eu vou trabalhar muito, vou gravar muito. Mas assim, isso em algum momento eu vou ver o resultado disso, como no TikTok. Cara, o TikTok eu produzo muito conteúdo, e eu tô produzindo conteúdo bem fora do formato que normalmente eu faço. E olha que bizarro, eu preciso pensar no conteúdo pro TikTok, diferente do conteúdo do Instagram, diferente do conteúdo do YouTube. E quando eles são todos diferentes dentro da sua comunicação independente, eles precisam se unir, porque todos eles são sobre a Bruna, sobre a visão de mundo da Bruna. E isso é louco. Eu tô tendo que desenvolver habilidades que eu não tinha antes, porque o meu cérebro foi desenvolvido para vender sempre. E agora eu tô desenvolvendo uma marca pessoal. As coisas às quais eu acredito e tudo mais. Então, assim, cara, eu tô vivendo uma fase muito bacana do meu negócio. E espero que vocês estejam gostando disso também, porque se você tá assistindo isso aqui, imagina que muitas pessoas, o meu primeiro milhão vendido, eu não colocava a cara no Instagram. As pessoas não viam meu rosto. Era só cópia, só cópia, só cópia. Então, na verdade, você tá sendo muito privilegiado de talvez assistir esse vídeo e dizer: "Caramba, olha só como essa garota tem propriedade. Olha só como essa garota já gerou resultado. Olha só". Porque assim, ó, veja lá no Instagram, eu consigo lá nos stories todos os dias que eu abrir o meu WhatsApp, eu tenho prova social. Todos os dias, todos os dias. Aqui você não tem prova social. O que vocês podem avaliar aqui é a minha capacidade técnica. O quanto eu consigo defender as coisas que eu acredito, porque o meu papel é me tornar uma autoridade incontestável nisso. Esse é o meu papel. E é por isso que eu tô me desenvolvendo todos os dias, porque se vocês soubessem como dá trabalho criar conteúdo, dá trabalho. Para eu fazer esse vídeo, que nesse momento tá com 13 minutos, eu tive que sentar, estudar, ter um déjà vu, pensar como é que eu ia unir tudo isso, como é que eu ia fechar essas abas. E é por isso que muitas pessoas, elas olham e acham que são fácil, mas não é fácil. Mas você vai ter que desenvolver essas habilidades. Tá perfeito isso aqui? Cara, eu acho que tá longe de estar perfeito, mas antes feito do que não feito. Antes feito. Eu acredito que com o passar do tempo, eu vou ir baixando as camadas. Camada 2, camada 3, camada 4, até isso aqui tá no ponto certo, no tipo de comunicação que eu quero ter. E é isso que eu visualizo. Então, uma coisa muito importante, visualizem isso. Visualizem onde vocês querem chegar e trabalhem por onde. Eu saí dessa pira da meta, da meta, da meta, por quê? Porque mais importante que chegar lá é ver como eu vou chegar lá. E construir diversas fontes de receita. Isso para mim é o mais importante. Diversas fontes de receita, porque assim, apenas assim, eu vou construir minha antifragilidade nesse mercado. E eu indico para ti fazer a mesma coisa. Não coloque todos os ovos na mesma galinha, só que para você não ter todos os ovos na mesma galinha, você também precisa ser uma galinha modificada. Você precisa pensar fora da caixa. E isso, meu irmão, ninguém vai fazer por ti. Você vai precisar sentar a bundinha na cadeira, olhar, escutar, avaliar e começar a construir teu negócio, tijolinho por tijolinho. E não esquecer de contratar, de ir atrás de mentores e pessoas que possam te ajudar. Então, nesse momento, eu tô realmente procurando muito uma pessoa que possa me orientar na parte de marketing. Tô sentindo falta. Faço tudo sozinha. Às vezes eu tô com algum ponto cego, essa pessoa poderia ver por mim. Então, assim, eu tô atrás. Por quê? Porque eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive pessoas que me orientassem.
Claro que hoje eu já tô bem delimitada, mas é a que falta? Qual é o ajuste? De que forma que eu posso fazer? Porque às vezes eu tenho algumas crenças e eu tenho que tirar essas crenças da cabeça. Então, assim, entender suas fragilidades é importante para que você construa um ecossistema onde que elas não te gerem, autossabotagem, certo? Então, bom, o vídeo ficou um pouco maior do que deveria, mas a gente conversou um pouco mais de forma aprofundada aqui sobre os próximos passos, sobre como você deve proceder a partir de agora. Um beijo e até a próxima.